A um passo daqui, o mundo inteiro. E eu parada nessa encruzilhada, com medo do mundo ser um precipício, com medo de escolher a estrada errada. De longe eu vejo um cruzeiro, navegante edifício. A música me encontrou bem pequenininha, na verdade. Desde uns 4 anos, 5 anos, eu fazia aula de algum instrumento. Então, eu fiz aula de piano, ficava no coralzinho da escola, na flauta doce, depois fui para a flauta transversal, fiz quase 15 anos, né, de aula de flauta transversal, toquei bastante tempo. Então, o contato foi muito familiar, desde pequenininha, mas o contato profissional mesmo, ou a vontade de seguir profissionalmente, é mais recente. Assim, eu sempre cantei, eu toquei como hobby, e de uns 3, 4 anos para cá, que eu falei, não, é isso que eu quero fazer, nessa direção que eu quero ir. Não se assusta com o mar, porque sempre sabe a hora de partir. Eu sempre tive muito apoio dos meus pais. A gente sempre teve na família toda, ninguém é artista profissional, mas sempre teve um contato muito próximo com a arte. Então, todo mundo na família toca algum instrumento, a gente toca junto muitas vezes, e a gente gosta muito disso, é um momento muito gostoso em família, talvez até por isso essa relação tão carinhosa com a música. Transforma a dúvida em coragem, faz o medo perder pra vontade. E eu acho que eu tô todo dia reconstruindo e me refazendo essa pergunta. Então, o que é ser musicista, ser cantora, ser compositora? O que é ser artista, né? Eu tive vários momentos em que eu falava, não, eu sou artista, agora eu vou, a partir disso, fazer, nanã, e aí repensava, voltava tudo. Então, eu acho que é um processo, acho que não tem um dia em que você define, é todo um processo de definição, e eu acho que a gente está constantemente nele. Eu nunca deixo de me questionar, né, o que é ser artista, qual é o meu papel, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Então é uma coisa constante mesmo, assim, para mim, pelo menos. A um passo daqui, o mundo inteiro. Eu sou muito curiosa e eu gosto de saber coisas, conhecer coisas e principalmente entender as pessoas, assim, eu acho que eu faço arte exatamente para isso, para me aproximar cada vez mais do outro, né, das pessoas, e com isso me aproximar mais de mim mesma, acho que é uma troca. Então, eu estou sempre estudando, pesquisando e misturando as linguagens. Eu comecei, então, como eu falei, eu estudei muito tempo flauta, aí eu fiz muito tempo aula de canto, faço até hoje, mas me foquei muito tempo no canto, aí eu fui paralelamente para a dança também, eu dancei muito tempo, e me formei como atriz. Estou fazendo a pós-graduação agora, terminando em canção popular, no Santa Marcelina. Eu gosto muito de entender como as coisas funcionam e como elas podem conversar. Então, eu gosto muito eu acho até assim, eu não sou cantora, eu sou cantora, atriz, poeta, blá, 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 talvez seja muita coisa, mas é porque eu estou sempre pegando alguma coisinha de cada linguagem e entendendo como que eu posso juntar elas. Eu acho que essa ideia de unir as linguagens, juntar as linguagens, para mim, é quase uma metáfora de como unir as pessoas e juntar as pessoas. Então, acho que isso é um processo que eu faço profissionalmente na vida artística, mas na vida também, né? Entendendo as pessoas juntando, é tudo muito junto sempre, né? Eu acho que o AR, também, assim, meu projeto novo, é exatamente essa ideia de como conectar tudo isso que parece que está jogado aí, todo esse conhecimento que a gente tem, e todas as pessoas que a gente conhece,
o que que une a gente, né? O que que une essas linguagens? E por isso eu estou sempre estudando, estou sempre fazendo algum curso, eu gosto muito, e é o que me nutre, o que me alimenta realmente e me dá força e energia para continuar. Com medo do mundo ser um precipício. Também acho que é um processo, né? Acho que a referência você tem no momento o que era referência há 10 anos, hoje pode não ser, ou pode continuar sendo, enfim, mas o que para mim, quem para mim está sempre muito presente e em quem eu me inspiro muito, eu diria a Cel, amo o trabalho dela, amo ela como pessoa, não conheço pessoalmente, mas fui em shows e tive aquelas conversinhas no backstage, assim. E então ela é uma artista que é uma grande referência para mim. Claro que Marisa Monte, né, acho que não dá para falar de música brasileira, de falar de cantoras brasileiras sem falar da Marisa Monte. Eu venho do samba não, porque eu não nasci numa roda de samba, mas eu canto desde 2016, todo mês numa roda de samba, nos Compandeiros, então eu cresci musicalmente ali, e então Clara Nunes é sempre uma referência, sempre quando eu preciso voltar e entender onde eu sou, quem eu sou, eu escuto ela. Mais recente, assim, eu gosto muito do trabalho da Mariana Aidar também, e gosto de acompanhar como eu acho que ela tem se entendido como cantora, então ouvindo os álbuns, os primeiros álbuns e os mais recentes, como ela está indo para essa linha do forró, é muito legal acompanhar isso, então acho que é uma referência que eu gosto muito. Eu gosto de falar de mulheres, assim, eu tenho muitas referências de homem também, principalmente letristas, gosto muito do Siba, Zé Cabaleiro, não dá para deixar de falar Caetano, Chico, Vinícius, mas eu gosto de falar das mulheres, primeiro por todo o silenciamento, né, que a gente viveu todos esses anos, mas principalmente porque como mulher é uma referência muito mais próxima, né, tanto vocalmente, então realmente de estilo e entender como funciona, mas de vida mesmo, de posicionamento como artista. Então, por isso eu estou focando mais nas mulheres. E quem eu gosto muito também de acompanhar é a Carol Nine, que é uma compositora e cantora incrível. Toda vez que ela posta algumas coisas nas redes sociais, eu gosto muito de acompanhar porque ela posta o processo da criação da música nas redes sociais, é muito legal. E, nossa, as letras dela são muito fortes, muito recentes, assim, muito atuais e muito identificáveis, assim, relacionáveis. Então, é uma artista que eu gosto muito também, e acho que ela, ultimamente, tem me inspirado bastante. Tem muita gente mais, com certeza, mas acho que nesse momento são as vozes que estão mais ativas. Vai, transforma a dúvida em coragem, faz o medo perder pra vontade de renovação. Meus pés já não tocam mais o chão, minha cabeça já não vê mais o presente, mas sente a atenta vibração do que em volta não a toca. Toque-me, me traga de volta. Meus olhos já não sentem mais tesão. Me identifiquei com o samba quando eu morava em Berlim. Então, eu fiz faculdade lá, minha família é de lá, minha mãe. E por isso que eu falo que eu não nasci no samba, porque eu tenho muito essa raiz alemã, brasileira-alemã. Mas quando eu morava na Alemanha, eu buscava muito uma identidade mesmo, né? Você começa a se questionar quando você
mora fora, você começa a entender, ou querer entender quem é você começa a se relacionar com o outro, né? Quem é o outro? O que é ser brasileiro? O que é ser alemão? O que é não ser nenhuma dessas coisas de verdade? Então, essa busca era muito forte para mim, acho que muito do Projeto AR tem isso também, essa busca de pertencimento, de identidade, de relacionamento, conexão com o outro. E na Alemanha eu descobri o samba, assim, eu ouvia muito bossa nova, sempre gostei muito de bossa nova, mas na Alemanha surgiu o samba, assim, veio muito forte, eu ouvia todos os dias, quando eu estava mal, eu ouvia CDs inteiros, em todos os momentos, e eu me sinto até, eu não, por isso que eu falo, eu não nasci, né, numa roda de samba, porque eu tenho um respeito muito grande pela história do samba, assim, eu jamais falaria que eu sou sambista, porque eu acho que é uma história, eu fico até emocionada, é uma história tão linda e tão forte, de tanta resistência, de tanta luta. Quem sou eu para falar só porque eu canto samba que eu sou dessa comunidade, né? Olha, ficou realmente emocionada, desculpa. Mas foi para mim um jeito de identificação e de acolhimento muito, muito forte. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uma banda na Alemanha também, a gente fazia uma mistura de MPB, de bossa nova, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu falava, nossa, eu preciso fazer parte de algum jeito do samba, disso que representa né, toda essa comunidade, história, existência que o samba representa, eu preciso entender, eu preciso me conectar com isso. E aí eu chamei alguns amigos, na verdade, a gente, da escola mesmo, que a gente já tocava, já se conhecia, já tinha intimidade musical e, enfim, da vida também. E a gente foi conversando e falou, nossa, vamos... A gente começou, na verdade, tocando um pouquinho de samba, um pouquinho de MPB, um pouquinho de bossa nova, jazz. No final, a gente entendeu que era samba que a gente queria, e a gente frequentava um bar que chama Toca da Capivara, saudades, aliás. Nossa, de um pessoal muito querido, e eu tocava flauta, comecei a tocar flauta numa roda lá, e aí eu falei, olha, eu tô fazendo uma brincadeira com os amigos aqui, será que não tem um dia que a gente pode tocar? E aí acabou que toda primeira sexta do mês a gente tocava lá. Agora, só por causa da pandemia, a gente não tá tocando e sente muita, muita falta. Mas foi um espaço que acolheu a gente, nossa, de braços muito abertos, e foi assim que eu entrei, que eu estou me aprofundando, né? Não falo que me aprofundei, porque tem uma infinidade aí ainda para conhecer, mas estou sempre me aprofundando e conhecendo cada vez mais o samba. Então, essa foi a minha ponte, minha conexão, minha história com o samba, assim, tentando entender quem eu sou, basicamente. Quem sou, mas bate porque sabe que um projeto muito forte para mim, muito querido, assim, ele tem tanto o disco quanto o livro também, e as duas coisas nasceram meio que juntas. É um livro de poesia e fotografia, e o álbum começou, na verdade, são músicas que eu fui compondo ao longo dos 10 últimos anos, assim, desde a época que eu vivia em Berlim, e eu escrevia mesmo não como fuga ou como escape, pelo contrário, na verdade, como mergulho no que eu estava sentindo. Era um momento que eu conseguia me conectar comigo e me conectar com sentimentos que eram muito dolorosos, assim, apesar de ter sido uma época muito gostosa e uma fase muito importante da minha vida, foi muito difícil, assim. E as músicas do Ar trazem um pouco isso, de essa busca, né, esse questionamento o tempo inteiro, né, o que eu estou fazendo, onde eu vou, para onde a gente está indo, quem são essas pessoas que estão aqui comigo, então esse constante questionamento, acho que ele é meio que a base do Ar, assim. E aí, as músicas, muitas nasceram como samba mesmo, porque eu componho escrevendo já pensando com a melodia, é uma coisa que se complementa e se ajuda. E, naturalmente, as melodias vinham como samba.
E aí, eu tenho, todas elas são parceria com Harald Kügler, que é um querido, amo, é da família, né, esposo da minha mãe, já é meu segundo pai, e ele é alemão. Então, quando eu trazia a música pensando no samba, ele vinha e trazia, enfim, elementos do rock alemão dos anos 80, do punk, sei lá, linguagens completamente diferentes que eu jamais teria imaginado. Eu vinha muito com essa mentalidade, ou, enfim, MPB, ou mesmo samba, e ele trazia essa outra visão completamente diferente. Então, a gente conseguiu, eu acho, essa mistura, acho que ficou muito legal como essas linguagens diferentes se convergiram. Então, a gente tem tanto que não é um álbum de samba, mas também não é um álbum de jazz, de bossa nova, mas também não é um álbum pop, também não é um álbum rock. Né, quando me perguntam o que é, eu falo, exatamente essa conexão que eu estava falando no começo, é pegar um pouquinho de cada coisa, entender e juntar e ver no que dá. E no começo a gente até teve umas brigas, assim, que eu falava, não, isso aqui é samba, isso aqui tem que ter, cadê o pandeiro? E ele, não, calma, vamos pôr uma guitarra distorcida. Foi muito legal o processo de criar esse álbum também. Somente dor. Mas se seus pés, que eu digo, o lema é o ar nos une, é o que eu tenho muito forte para mim. E eu acredito muito nisso. Eu quero entender, eu quero buscar, eu quero passar, eu quero o tempo inteiro lembrar daquilo que nos une como seres humanos. Eu acho que a gente está numa fase, ou não sei se já foi diferente, mas enfim, em que a gente está muito individualizado, muito separado, muito competitivo, e eu quero voltar para esse estado de, né, buscar o que é o essencial para a gente, quando a gente volta para o essencial, a gente lembra de tudo aquilo que a gente tem em comum. Então, a ideia do ar é exatamente isso, de respirar, de centralizar, voltar para o corpo, voltar para a terra, voltar para o momento presente e entender o que de fato vale a pena, né? O que é essencial, o que a gente está passando por cima, por ego, por pressa, por orgulho, e não tá, e tá deixando de ver, né? Por que a gente esqueceu que a gente é uma comunidade, né? E acho que a ideia do ar é exatamente voltar para lembrar que a gente está junto nisso através da música, através de voltar para o sentimento e voltar para aquilo que é essencial. Então, a ideia é realmente respirar, né? Quantas culturas, religiões, enfim, até na yoga, né? Você respira para você voltar para o presente. Então, a ideia é exatamente isso. Vamos lembrar do ar, lembrar da natureza, lembrar que a gente é acima de todas essas briguinhas e egos, mas a gente não é acima de ninguém, muito menos acima da natureza. E, pelo contrário, assim, vamos voltar para a nossa humildade de lembrar que a gente é só mais um, só mais uma. E acho que a gente faz isso lembrando dos nossos sentimentos, lembrando de que somos animais também, e que somos matéria, somos corpo, todas. Acho que essa é a ideia do projeto, tanto através da música, como da poesia, né, da imagem, da fotografia, é voltar para esse estado. Meus pés já não tocam mais o chão, minha cabeça já não vê mais o presente, mas sente a atenta vibração do que em volta não a toca. Toque-me, me traga de volta.
Meus olhos já não sentem mais tesão. Meu peito já não lembra mais quem sou. Mas bate porque sabe que a vida tem que ser mais do que somente dor. Mas se seus pés também não tocam o chão, se sua cabeça tenta me notar, venha comigo nessa dança e canta. Suspende esse corpo, essa alma e se levanta. Suspende esse corpo, essa alma e se levanta. Suspende esse corpo, essa alma e se levanta. Você abre a porta de sua casa, eu mal entro e já começo a me espalhar. Fico no quarto só te olhando e fecho a porta pra ninguém atrapalhar. Você abre a porta de sua história, quero sugá-la como o vácuo puxa o ar. E os meus olhos não lhe negam, sou sua por inteiro, alma nua. Então fica aqui comigo, fica um pouco. Não foi fácil para ninguém, né? Se alguém falar que foi fácil, é mentira. Artisticamente falando, foi um ano de centralizar mesmo, de entender que foi muito difícil, assim, contextualizando. Eu tinha um show que a gente tinha desenvolvido com a Lena Kobzareva, que é uma cantora russa também, ela, exatamente sobre essa sensação de pertencimento. Então a gente tinha acabado de fazer, no final de 2019, estava programando tudo para fazer turnês, apresentar em outros lugares. Era também um show que juntava projeções, fotografia, performances, então a gente declamava poemas também, também, de novo, misturando as várias linguagens. E aí, claro que parou tudo, né? Então, quando para tudo, a gente tem tempo para entender, ou é forçado, não é nenhuma escolha, né? É forçado a entender o que eu vou seguir, o que é o essencial, o que eu preciso fazer, né? Assim, eu já tenho tão poucos recursos, tão pouca energia, onde eu vou focar a minha energia, o meu foco e a minha força. Então, foi um ano importante, assim, de realmente focar o caminho e entender, tá, eu tenho esses 1000 projetos e essas 1000 ideias, o que vai acontecer esse ano, sabe? O que eu vou conseguir realizar esse ano? E as músicas, eu já tinha a ideia de fazer um álbum, já estava lentamente começando a juntar as músicas, começar a estruturar um pouco mais, juntar os poemas, as fotos, mas estava tudo muito no ar. Então foi um ano muito de recentralizar e focar a energia. Isso foi muito importante para mim, até para a carreira artística mesmo. Acho que eu precisava desse empurrão, assim, não foi fácil, claro, mas foi necessário. E graças a Deus, comigo, com a minha família, está todo mundo bem, então eu não sofri no sentido de perder alguém próximo. Graças ao universo, eu não tive essa dor. Então, as minhas dores foram outras. E eu acho que foi importante para conseguir usar essas dores para focar no processo e no fazer, né, no realmente concluir. Então fica aqui comigo. O AR continua, né? É um projeto grande, vou fazer um workshop de criatividade no segundo semestre, tem outras ideias, outras parcerias que vão surgir, então o AR continua, mas eu já tenho ideia, assim, de um segundo álbum, que
de novo, voltar a essa questão que eu falei, que me pegou muito em Berlim, do pertencimento, da identidade. Então, eu quero explorar muito isso através das minhas diferentes raízes. Então, a minha avó era russa, meu avô era húngaro, o meu paternos, o meu avô era da Síria, meu avô do Líbano, minha avó da Síria. Então, voltar para essa ancestralidade, quanto a gente traz com a gente, né, que a gente esquece, de novo, essa humildade do ar, né, de abaixar a cabeça e falar, tá, você é só um grãozinho de areia, olha tudo que tem atrás de você, tudo que tem em volta de você, tudo que tem na sua frente. Então, a ideia é explorar um pouco essa coisa da ancestralidade e, inclusive, sonoricamente, eu quero brincar com esses diferentes sons que a minha história traz, que eu não conheço a fundo, assim, não conheço, para dizer a verdade, quase nada. Então, eu estou estudando as músicas tradicionais dessas regiões, mas também a música contemporânea, e vendo como a música contemporânea, é engraçado, tem elementos comuns, mesmo nessas regiões tão diferentes. Então, a ideia vai ser brincar um pouquinho com isso. Isso é notícia super quente, que eu não falei para ninguém ainda, mas já tô no trabalho pro segundo álbum. Um abraço forte, que entregue tudo está. É sobre a gente lembrar que a gente tá junto, pra gente lembrar que não que isso é uma fase, mas que a gente vive em fases. Então, é uma dor muito grande, um momento muito estranho, mas é para todo mundo, né? Olha que é difícil ser positiva num momento como esse. Eu não quero de jeito nenhum minimizar a dor de ninguém, a perda de ninguém, Deus me livre, mas tentando lembrar só que isso é uma fase que todo mundo está passando, todo mundo de alguma forma entende que você está sofrendo agora. Então, se você falar, não, eu preciso de uma pausa, todo mundo vai entender. E se não entender, então você tem que questionar as companhias que você tem, mas tá todo mundo sensibilizado, tá todo mundo mais disposto a entender o próximo. E eu sinto isso, muitas pessoas com quem eu converso sentem isso, então acho que é legal lembrar que a gente não está sozinho, e que não só pode, como é muito necessário pedir ajuda. Se você estiver sofrendo, o que você está sofrendo, tem que levar a sério, tem que entender, tem que olhar para você mesmo e pegar na mão desse sofrimento e falar, tá bom, o que você quer, o que você está tentando me falar, o que eu posso fazer por você, e não fingir que não existe, porque isso é a pior coisa que a gente faz, né? Ignorar os nossos sentimentos, colocar numa prisão, colocar de lado, eles só crescem e viram monstros maiores ainda. Então, pelo contrário, aproveita o momento para entender o que você está sentindo e se olhar com muito carinho. Porque automaticamente, quando você se olha com muito carinho, você olha para o outro com muito mais carinho. E a gente está precisando tanto de carinho, de atenção, de empatia. Então, fazer isso, acho que o primeiro movimento é fazer isso por você. Se acolher, se entender, se respeitar. E fazendo isso, isso vai refletir no outro, que vai conseguir fazer com ele mesmo, que vai conseguir fazer com o outro, e é uma corrente que vai só ampliar. Então, eu acho que é um momento de acolhimento, de carinho, de paciência, de escuta, de muita escuta, e empatia. Empatia para com a gente mesmo. Acho que isso às vezes é quase mais difícil. Alguém que te tire da frente do espelho, arrume o seu cabelo e prenda o seu olhar, que abre o seu ouvido para a sua volta, te deixe reto e mude o seu andar. Alguém que te segure e te dê a mão pra que você não volte a se agachar. Se você não sabe, vá pedir ajuda, que sozinho e muda não sai do lugar. Mas você fica nesse vai e não vai, vai e não vai. Você se prende nesse vai e não vai, vai e não vai. Vai e não vai, vai e não vai. Do que você precisa, pequena, é achar alguém.
Alguém que te tire da frente do espelho, arrume o seu cabelo e prenda o seu olhar, que abra o seu ouvido para a sua volta, que te deixe reto e mude o seu andar. Alguém que te segure e te dê a mão, pra que você não volte a se agachar. Vá pedir ajuda, que sozinho e muda não sai do lugar. E se você não sabe, vá pedir ajuda, que sozinho e muda não sai do lugar.